Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, já caminhando para o final da nossa série de mensagens na Epístola de Paulo. E hoje nós faremos a leitura dos versos 1 a 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Até aqui a leitura do texto para a nossa meditação no dia de hoje. Esse momento é muito importante para nós, queridos, para a igreja, particularmente presbiteriana, momento da exposição da palavra. Todo o nosso culto, ele é central e aponta para Cristo. Cristo é central no nosso culto, mas a palavra de Deus que fala dele é central no nosso culto que nós oferecemos a Ele. Isso é muito importante para nós, por isso nós queremos meditar aqui com toda devoção, com toda reverência, na expectativa de que Deus ele fale ao nosso coração, que Deus nos abençoe através da sua palavra. Meus irmãos, é muito comum o apóstolo Paulo agir dessa maneira. Logo em seguida de ensinar teologia, ele fazer aplicações práticas daquilo que ele ensinou. Às vezes, na própria sequência do texto, ele faz isso. Ou ao chegar ao final de uma das suas correspondências, ele fazer aplicações ou fornecer implicações do seu ensino teológico. As implicações práticas da palavra de Deus, da boa teologia, das doutrinas cristãs, são extremamente edificantes, vivificadoras, e é assim que Deus tem preservado o seu povo, edificado o seu povo, enquanto o seu povo vive nesse mundo. E é isso que nós veremos nesta perícope aqui, nesta passagem que lemos nessa manhã, sobre exortações e recomendações finais do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vimos no capítulo 3, se vocês puderem voltar um pouquinho aí, nós vimos Paulo abordando e expondo dois grupos heréticos da época, em extremos, e seus falsos mestres, que eram uma ameaça para a igreja em Filipos. Primeiro, os judaizantes, dos versos 1 a 11 do capítulo 3, aqueles judeus que se diziam cristãos, que insistiam que os cristãos, para serem salvos, além da fé em Jesus Cristo, eles deveriam guardar a lei de Moisés, particularmente a circuncisão, que era o identificador do judeu, do judaísmo da época, e desde sempre. Depois dos versos 17 a 21, Paulo combate os libertinos, que nós vimos semana passada, que Paulo chama eles aqui de inimigos da cruz de Cristo, aqueles que transformavam a graça de Deus em libertinagem, para viverem segundo as suas paixões carnais. Eles ensinavam que os cristãos, porque foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e somente pelos méritos de Cristo e não por obras, então a graça de Deus concedia aos cristãos viverem uma vida licenciosa nesse mundo, sem nenhum tipo de restrições morais. E Paulo combate esses dois grupos. Aqui, mais uma vez, Paulo chama eles de inimigos da cruz. E entre esses dois grupos, dos versos 12 a 16, Paulo havia afirmado que ele está prosseguindo em direção ao alvo,
para conquistar aquilo pelo qual ele havia sido conquistado por Cristo Jesus, e que esse era o modo que os filipenses deveriam pensar. Isto que deveria ocupar a mente deles, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na passagem que lemos, como eu disse, nós veremos aqui Paulo fazendo exortações finais à igreja em Filipos, uma igreja amorosa, que Paulo ama, e que Paulo chama de minha alegria e minha coroa. Uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. Nós meditaremos aqui, meus irmãos, eu separei do texto aqui 8 exortações do apóstolo Paulo aos filipenses, que vai dos versos 1 a 9. Hoje nós veremos as 4 primeiras, ok? Nós meditaremos nas 4 primeiras exortações de Paulo destas 8. Só para nos ambientarmos aqui, elas estão divididas assim. Primeiro, no verso 1, Paulo inicia exortando aos filipenses a permanecerem firmes no Senhor. Essa é a primeira exortação. Veja aí no verso 1. Depois, dos versos 2 e 3, Paulo exorta a unidade da igreja, rogando a unidade particularmente entre 2 irmãs que estavam em intrigas na igreja. Depois, no verso 4, ele exorta a alegria no Senhor. A 4ª exortação, no verso 5, a moderação na vida cristã. Depois, a 5ª, Paulo exorta os filipenses contra a ansiedade, no verso 6, na parte A. Depois, ele fala da importância da oração contra a ansiedade e da paz de Deus como resposta à oração, versos 6 e 7. Depois, em que os filipenses deveriam pensar, no verso 8. E no verso 9, a praticarem o que eles haviam aprendido. Como eu disse, hoje meditaremos nas 4 primeiras exortações de Paulo à igreja, que vai dos versos 1 a 5. Todas elas, nós perceberemos isso, elas abordam áreas importantes da vida cristã. Elas compreendem áreas importantes da nossa vida. Fala da firmeza, que é a base para as exortações subsequentes, fala da unidade, da alegria, da moderação, da paz, da oração, da ansiedade, no que pensar e no que praticar. Áreas importantíssimas da vida cristã. Paulo caminha para o final da sua epístola. Vamos à primeira exortação do apóstolo Paulo? Acompanhem aí, por favor, está no verso 1. Sobre a firmeza. Paulo inicia exortando os filipenses a permanecerem firmes no Senhor. Veja aí o verso 1. Portanto, meus amados irmãos, ou meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Já observaram aqui que Paulo se dirige aos filipenses como amados irmãos, ou a quem eu amo. Ele demonstrou esse amor pelos filipenses diversas vezes aqui na epístola que nós meditamos. E também ele chama de muito saudosos, ou de quem eu tenho muita saudade. Lembrando que Paulo está preso em Roma e ele está aguardando o seu julgamento diante do imperador. Então ele demonstra esse amor fraterno e a saudade que ele tem da igreja. Aqui fala da relação afetuosa de Paulo com a igreja de Filipos e o amor mútuo que eles tinham um para com o outro. Lembrando que os filipenses eram cooperadores de Paulo no Evangelho, eles contribuíam para o avanço do Evangelho e financeiramente com o apóstolo Paulo. Paulo diz, desde o início que eu estive aí, até agora vocês têm sido os meus colaboradores. Paulo amava a igreja e ele diz que eles são a sua coroa, a sua alegria e a sua coroa. Ou seja, a igreja havia sido plantada pelo apóstolo Paulo, a primeira igreja cristã na Europa. Eles eram alegria para ele, desde o início do seu ministério na cidade. Uma igreja presente, uma igreja ativa no seu ministério. E Paulo diz que eles eram também a coroa de Paulo. Aqui, provavelmente, pelo contexto, Paulo está pensando em virtude da vinda de Cristo, que ele havia dito no verso 21. É o último verso antes do capítulo 4. Ele disse que
Quando Cristo voltar, nós aguardamos o Salvador, final do verso 20, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, pensando no retorno de Cristo, Paulo diz isso, que eles são a sua coroa. A igreja de Filipos seria o fruto, ela era o fruto do seu labor missionário. E quando ela estiver na presença de Cristo, quando, por assim dizer, Paulo apresentar a igreja a Cristo no seu retorno, e a igreja com o corpo transformado, será motivo de alegria para o apóstolo Paulo, mas também de coroa do seu labor, de recompensa. Os filipenses seriam, naquele dia, a coroa do apóstolo Paulo. E é assim que ele se dirige à igreja, afetuosamente, fraternalmente, amorosamente. Mas a sua exortação é essa aqui: permanecei deste modo firmes no Senhor. Percebam que aqui o texto inicia com o portanto. O portanto aqui está ligado ao contexto anterior. E ele está encerrando a sessão anterior que nós vimos, do que Paulo vem advertindo. E ao mesmo tempo, este verso, ele introduz as exortações a seguir. Então, quando Paulo diz portanto, ele está dizendo o seguinte: à luz do que eu venho dizendo, por tudo isso que eu disse, ou seja, que há falsos mestres libertinos entre vocês. Veja aí verso 19, que o destino deles é a perdição, que o Deus deles é o ventre, que a glória deles está na sua infâmia. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. E visto que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando Ele vier, visto que Ele transformará o nosso corpo de humilhação num corpo semelhante ao dele, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes, inabaláveis, mesmo ante o perigo, os perigos e hostilidades destas heresias que estão presentes entre vocês, dos legalistas de um lado, os libertinos de outro. Continuem firmes. Não sejam perturbados por estes falsos mestres. Sejam mesmo imitadores, como ele havia dito. Fiquem firmes no Senhor. Prossigam para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual vocês já foram conquistados por Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito importante essa exortação de Paulo à firmeza, porque ela dá a base para todo o resto que ele vai dizer aqui. As outras 7 exortações têm base nisso. Fiquem firmes no Senhor. À luz de tudo que eu tenho ensinado e instruído vocês, fiquem firmes. Porque os perigos são presentes, as hostilidades também são presentes, as perseguições, os adversários estão presentes, os problemas desse mundo estão presentes, o pecado tenazmente nos rodeia, mas fiquem firmes no Senhor. Permaneçam. Ele pressupõe que a igreja era uma igreja firme. Portanto, vocês são firmes, mas permaneçam firmes, apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Esta é a primeira exortação do apóstolo Paulo. A segunda, com base nesta firmeza, está aí nos versos 2 e 3, sobre a unidade. Paulo exorta a unidade na igreja, e ele vai tratar aqui o caso entre duas irmãs. Vejam aí no versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo teve muitos colaboradores no seu ministério. Ele já mencionou aqui Timóteo, Epafrodito. A igreja foi plantada juntamente com Silas, Timóteo, Lucas, muitos colaboradores. E estas duas mulheres na igreja também. Paulo chama elas aqui, que elas se esforçaram com ele no Evangelho. Elas eram membros da igreja em Filipos, provavelmente na época já de Paulo, ou quando a carta aqui foi escrita. E elas são mencionadas somente aqui no Novo Testamento, em nenhum lugar mais.
Aparentemente, irmãos, havia desavença entre elas. Alguma intriga entre elas. Infelizmente, isso é muito antigo, não é verdade? Entre irmãos, infelizmente. Talvez elas tivessem algum tipo de influência na igreja por cooperarem com o apóstolo Paulo, mas agora elas estavam em desacordo. E para Paulo, este desacordo, esta desarmonia entre essas duas irmãs, chamada Evódia e Sintique, estava representando um problema que poderia ser uma ameaça à unidade da igreja. Era um perigo a partir delas. E note no verso 3 aí, que Paulo, porque ele percebe o perigo, e ele percebe porque lembram que Epafrodito foi quem levou as notícias a Paulo na igreja em Filipos. E Paulo agora está enviando a carta com base nas notícias que ele recebeu de Epafrodito. Epafrodito ainda está lá com ele planejava enviar Epafrodito de volta, com esta carta aqui, que seria lida publicamente na igreja. Mas veja a solicitação que Paulo faz através da sua carta, no verso 3. Ele solicita a ajuda de um líder da igreja para auxiliar elas nessa tarefa. Ele diz aí: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Veja a importância da unidade da igreja que Paulo tem aqui e o problema das intrigas e das brigas. Eu queria chamar a atenção de vocês porque na nossa tradução em português não traz o nome próprio. Ela traduz como companheiro de julgo. A ti, fiel companheiro de julgo. Mas o texto grego, ele está assim: eu solicito também a ti, ou solicito-lhe também, peço-lhe também a ti, verdadeiro sísigos, ou sísigue, que talvez seja um nome próprio. As nossas traduções não trazem companheiro de julgo, mas talvez esteja falando desse homem aqui, sísigos. Tá? Nós não temos certeza da identidade dessa pessoa. Tá? Estou tratando disso, mas não temos certeza. Pode ser uma pessoa específica chamada Sísigos. Se não for, pode ser outra pessoa próxima a Paulo e colaborador dele na obra do Evangelho, a quem Paulo apela, para que esse companheiro, colaborador dele, ajudasse a resolver este problema de animosidade, esse desacordo entre Evódia e Sintique. Peço que as auxilies, diz o apóstolo Paulo, literalmente, assistir por meio da união. Literalmente é isso. Sugerindo que a intriga, meus irmãos, não era pouca. Não era pouca, estava afetando a unidade da igreja. E talvez a gente não temos certeza a raiz do conflito entre elas, mas pelo contexto que nós já lemos aqui no capítulo 2, talvez houvessem comparações, busca de próprios interesses, conflitos por motivos pessoais, desavenças, competições, que eram os problemas que nós já vimos. Vejam aí no capítulo 2, que Paulo já tratou isso, dos versos 2 e 4. Vejam aí. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenham o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. Talvez estes eram os problemas entre essas duas irmãs. E, primeiramente, Paulo faz duas coisas aqui. Ele roga a elas, em primeiro lugar aqui. Verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Aqui é um termo afetuoso de Paulo. Ele roga afetuosamente, ele suplica de coração a Evódia e a Sintique. Aqui, como anteriormente, ele suplica que elas vivessem em harmonia, que elas pensassem a mesma coisa, não no sentido de uniformidade, mas que elas tivessem o mesmo espírito, a mesma alma, que elas acertassem as coisas entre elas no Senhor, que elas acabassem com os desacordos e com os próprios interesses, mas que uma pensasse na outra, porque quando nós pensamos no outro e não em nós mesmos, os conflitos tendem a acabar, tendem a estarrecer. Por que Paulo ele zela muito por isso, queridos? Porque é muito difícil, meus irmãos, alguém estar unido a Cristo
sermos unidos por Cristo, mediante ao Espírito, e ao mesmo tempo estar em desunião com o irmão. Como pode você estar unido a Cristo e estar desunido com o irmão? Se Cristo na cruz nos uniu. Paulo diz, eu rogo a vocês. E segundo, Paulo apela ao seu companheiro, talvez Císigo ou outro companheiro fiel, para que eles auxiliem na unidade. Auxiliem entre elas a fim de que termine o desacordo e voltem, assim como antes, a viver em harmonia, a fim de continuarem a cooperar pela causa do Evangelho. Veja o que Paulo diz aí. Paulo diz que elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho. Quando a igreja havia sido fundada por Paulo, há 10 anos atrás, esse é o tempo entre a fundação e a escrita, ou talvez da última visita de Paulo a Filipos, elas eram cooperadoras do seu ministério, e elas cooperavam com Paulo esforçosamente e harmoniosamente. Elas se esforçaram pela causa do Evangelho, pela expansão do Evangelho. Paulo quer que elas acabem com esse desacordo, porque elas fizeram isso, queridos. Veja aí o que diz o texto na parte B do verso 3. Elas cooperaram juntamente com outros colaboradores, com Clemente e com outros colaboradores do apóstolo Paulo. Clemente só aparece aqui também no Novo Testamento, mas com certeza é mais um colaborador de Paulo do seu ministério, que contribuíram para confirmar a igreja em Filipos. Paulo encerra dizendo algo impressionante. Os nomes deles estão escritos no livro da vida. Veja aí no final do verso 3. Cujos nomes se encontram no livro da vida. Eles eram cristãos verdadeiros, mas o problema deveria ser sanado e resolvido. E é tão importante esse conceito de unidade, de zelo, de preservar a unidade na igreja, que Paulo pede a um líder que auxilie elas nesse problema. E é isso que marca a realidade de um cristão. Crentes como eleitos de Deus desde a eternidade, cujos seus nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21, 27, penúltimo capítulo da Bíblia, diz isso, que lá no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, não haverá mais pecado, não haverá mais isso, nem mentira, mas só estará lá aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo talvez estivesse pensando em algo importante aqui, e ele esteja fazendo um paralelo. Talvez isso esteja na mente de Paulo, é provável. Filipos era uma colônia romana, e a ênfase dele é grande esse é o ponto aqui, ele quer tratar do problema, esse é o ponto de Paulo. Filipos era uma colônia romana onde havia muitos soldados romanos aposentados. Os militares se aposentavam e eles iam morar na cidade de Filipos. E era uma cidade onde tinham cartórios cujos nomes eram registrados desses cidadãos, nesses lugares. E Paulo talvez estivesse pensando nisso, que estes que lutavam com ele, Evódia, Sintique, Clemente, os outros colaboradores, os demais, como Timóteo, Silas, eles se esforçaram pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Os seus nomes não estariam então escritos somente num livro da cidade romana de Filipos, no cartório da cidade, mas os seus nomes estariam escritos num livro muito mais precioso, que é o livro da vida, o livro celestial, o livro da eternidade. Eles são cooperadores de Paulo, eles precisavam resolver os problemas na igreja, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Por conta do evangelho pelo qual eles labutavam, o evangelho que dá a vida. Percebam o esforço, queridos, em favor da reconciliação e da unidade entre os irmãos. A labuta de Paulo para isso. Essa é a sua segunda exortação, que ele considera uma área central da vida da igreja, para o bom andamento da igreja. Manter a unidade. Terceira exortação de Paulo. Está aí no verso 4. A alegria. Paulo exorta a igreja à alegria no Senhor. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma exortação à alegria, uma área central da vida cristã, que é um tema
central nessa carta. Nós vimos desde a primeira, da introdução que nós fizemos da epístola. Veja a ênfase de Paulo, a alegria no Senhor. 2 vezes ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo: alegrai-vos. A pergunta é por que Paulo exorta a alegria, e numa sentença tão curta como essa? A exortação é provável que tenha base no contexto do que estava acontecendo na igreja, de tudo que nós temos visto até o capítulo 4. Haviam contendas, havia brigas, disputas como essa, intrigas que ameaçavam a igreja, ou seja, problemas internos, e também haviam adversários do evangelho, nós vimos, perseguições por conta dos adversários e ameaças de heresias, que são problemas externos. Então Paulo pode estar pensando nessas situações, o que é provável aqui. Irmãos, apesar de tudo, alegrai-vos no Senhor. Primeiro, exatamente isso. Apesar de ser uma igreja elogiada por Paulo e com muitas virtudes, amada, apreciada pelo apóstolo Paulo, os problemas, meus irmãos, assim como hoje, poderiam acarretar em desânimo. Poderiam acarretar num certo desconforto e desânimo. Por isso Paulo exorta: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a nossa alegria, Filipenses, ela não pode estar fundamentada nas circunstâncias. A alegria do cristão, ela não depende de uma circunstância favorável ou não, mas ela está fundamentada no nosso relacionamento com o Senhor. Ela está fundamentada na nossa comunhão com o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O reino do Senhor é alegria. O fruto do Espírito Santo é alegria. E nós fomos chamados a fazermos parte desse reino que é alegria. Nós precisamos lembrar, queridos, que os cristãos nós não são imunes. Eu sei que há promessa desse tipo hoje, particularmente no Brasil, as igrejas evangélicas. Mas não é isso que Jesus disse. Nós veremos na liturgia do próximo domingo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo. Paulo já havia escrito a Timóteo que aqueles que almejam seguir a Cristo piedosamente, eles padecerão perseguições nesse mundo. A mensagem cristã é outra. O cristão, ele não é imune a circunstâncias difíceis, a situações complicadas. A recomendação é que, em meio a isso, alegrem-se no Senhor, porque é o relacionamento com o Senhor a base da nossa alegria. É o Evangelho que nos traz alegria, por isso ela deve ser constante e não baseada numa circunstância favorável ou não. Segundo, Paulo pode estar pensando também no contexto anterior das afirmações dos libertinos. Os libertinos afirmavam que poderiam buscar alegria nos prazeres da carne. Ainda hoje muitos pensam isso, que a alegria ela pode estar nos prazeres da carne, nas paixões desse mundo, nas concupiscências da vida, e Paulo diz não. A alegria ela deve ser constante no Senhor, e não nos prazeres e na libertinagem, mas no Senhor, na nossa cidadania celestial, na vinda do Senhor Jesus, na ressurreição dos mortos, no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a alegria dos cristãos. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas o ponto central é este aqui. Sejam debaixo dos problemas externos, internos, ou por conta das afirmações libertinas. O ponto central é esse, é que os cristãos devem alegrarem-se sempre no Senhor, porque a alegria dos cristãos é cristocêntrica. É uma alegria cristocêntrica. É uma alegria advinda de Cristo, centrada em Cristo, por causa de Cristo, em virtude da pessoa de Jesus Cristo, por tudo o que Cristo é, por tudo o que Cristo fez, por tudo o que Cristo faz em nós e o que Ele fez dentro de nós. Por isso ela é independente das circunstâncias, porque a nossa alegria está numa pessoa. Ela está numa pessoa, Jesus Cristo.
E eu gostaria de lembrá-los de algo aqui. Lembrem do contexto. Quem está exortando a isso é alguém que está preso. Não é alguém que está solto. É alguém que está preso por causa de Cristo. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que esperava ser liberto, mas que havia possibilidade de ser sentenciado, condenado e executado. Como aconteceu na segunda prisão de Paulo, no ano 67. Aqui ele está entre o ano 61 e 63, ou 60 e 62. 2 anos ele fica preso aqui. E mesmo preso, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Porque nada poderia roubar do seu coração essa alegria que ele tem em Cristo Jesus. Por isso ele pode exortar a igreja a buscarem essa alegria. E que ela não poderia depender das circunstâncias em que eles viviam. Meus irmãos, quem conhece a Cristo, sua alegria é verdadeira. Quem não conhece a Cristo, sua alegria é passageira, é momentânea e é superficial. Mas não verdadeira, não real e não constante. Por isso que ela é uma pessoa, ela está fundamentada numa pessoa. Essa é a terceira exortação do apóstolo Paulo. E a última está aí no verso 5. A moderação. Paulo exorta a igreja a moderação na vida cristã. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Esta palavra é tão rica, este vocabulário aqui, este vocábulo é tão rico, que ele pode ser traduzido de diversas formas. Ela pode ser equivalente, já temos traduções que traduzem como moderação, equidade, como a Almeida Revista e Corrigida, a NVI traduz como amabilidade. Então, ela é muito rica esse vocábulo. Talvez ela aponte para um cristão que deve ser moderado, talvez a tradução boa é moderado, porque talvez Paulo estivesse pensando nessa virtude em contraposição ao ensino e à vida licenciosa dos libertinos, que era imoderada. Paulo diz, o cristão ele é moderado. Mas essa virtude aponta para muito mais. Alguém que tem controle, alguém que tem clareza de espírito, alguém que é equilibrado. O cristão que tem clareza, que é equilibrado, que é moderado, é alguém que está disposto a sofrer a injustiça ao invés de ser injusto. Alguém que está disposto a sacrificar os seus direitos por amor aos outros. Que é magnânimo, ou que pensa e age desinteressadamente com vistas a servir. Que é generoso. Alguém com uma disposição amável, amorosa, que é cordato com os irmãos. Esse adjetivo é muito rico. Moderado. Que a vossa moderação ela seja conhecida de todos os homens. Sejam moderados. E Paulo dá uma razão extremamente encorajadora aos filipenses para isso. Por quê? Porque perto está o Senhor. Algo que ele já havia dito. Em virtude do contexto, Paulo está se referindo ao retorno próximo de Cristo. Porque a nossa pátria está nos céus, verso 20 do capítulo 3. E de onde nós esperamos e aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Sejam moderados, porque o dia está chegando. Perto está o Senhor. A presença do Senhor está em nós. Nós vimos na liturgia, mediante ao seu Espírito, porque Ele habita em nós e está ao nosso lado agora, mas a nossa esperança está na sua vinda. Sejam moderados, sejam equilibrados, porque perto está o Senhor. Com isso, Paulo encoraja os filipenses e os destina, os impulsiona a viverem as suas vidas para a glória de Deus. Viverem as suas vidas obedecendo a palavra de Deus, com a motivação correta, a proximidade e a brevidade da vinda do Senhor. Isso deve ser suficiente para encorajar um cristão a viver para a glória de Deus. Uma vida de moderação, de equilíbrio. É porque o Senhor logo virá.
Talvez Paulo estivesse pensando nos libertinos aqui, porque quando o Senhor virá, aqueles que não vivem para Deus, para a glória de Deus, que não vivem uma vida que honram a Deus, eles haverão de ser julgados e condenados pelo Senhor, assim como os libertinos serão e assim como os legalistas serão. Ao contrário, os cristãos, diz o apóstolo Paulo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. 4 primeiras exortações do apóstolo Paulo: a firmeza no Senhor, a unidade na igreja, a alegria no Senhor e a moderação na vida cristã. Áreas importantíssimas da nossa vida. Semana que vem nós cobriremos as outras 4 exortações finais do apóstolo Paulo à amada igreja de Filipos. Antes, encerraremos agora com algumas aplicações, queridos. 3 aplicações aqui para encerrarmos. Problemas externos, meus irmãos, e problemas internos são realidades deste mundo caído. Lembrem disso. Não há imunidade quanto a isso. Não há imunidade nesse mundo quanto ao problema, ao pecado, porque tudo é resultado da queda. É resultado do primeiro pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado ele trouxe de braço dado a morte, a enfermidade, a doença, a destruição, as calamidades e tudo que nós vemos nesse mundo. Não somos imunes a isso, mas temos que confiar e pôr a nossa esperança em Deus em meio a isso, mesmo diante dos sofrimentos desse mundo, mesmo diante das circunstâncias adversas, das dificuldades extremas, aflições, problemas internos ou externos. Primeiro, fiquemos firmes no Senhor. Essa é a primeira recomendação aqui. Fiquemos firmes no Senhor. Permaneçam firmes em Cristo Jesus. Essa firmeza deve estar no Senhor. Porque a nossa força deve vir do Senhor. O seu e o meu refúgio na hora da angústia deve ser o Senhor. Segundo, a sua e a minha alegria em meio a tudo isso e independente disso devem estar no Senhor. A nossa alegria, ela deve ser ultracircunstancial, porque ela não deve estar nas circunstâncias, se são favoráveis ou não, mas na pessoa bendita de Jesus Cristo. É aqui, queridos irmãos, por tudo que Cristo fez, por tudo que Cristo faz, por tudo que Ele é. Nossa alegria é cristocêntrica. Por isso, se você foi conquistado por Cristo Jesus, alcançado por Cristo Jesus, se alegre no Senhor, regozije-se no Senhor, de maneira ultracircunstancial. Que a sua alegria e a minha alegria seja perene no Senhor. Segundo, seja a nossa moderação conhecida diante de todos. De todos. Seja cordato. Haja desinteressadamente nesse mundo, com vistas a servir apenas, sem esperar algo em troca. Seja generoso, seja generosa, seja amável com todos e com todas. Tenha controle. Seja moderado, seja moderada, tenha equilíbrio. Viva a sua vida para a glória de Deus. O mundo pressiona para que não sejamos moderados. As circunstâncias pressionam contra a moderação. Mas viva para a glória de Deus. Honre a Deus com a sua própria vida. Lembre-se, o Senhor está perto e Ele virá. Viva à luz dessa verdade, porque Ele virá. Terceiro e último, zele pela unidade da igreja. Irmãos, labutem por isso. Labutemos. Cristo derramou sangue pela igreja. Nós fomos comprados não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Sangue foi derramado na cruz para nos unir e para que nós adentremos o novo céu e a nova terra.
Seja alguém que reconcilia. Seja um pacificador. Seja uma pacificadora e não um incendiário ou uma incendiária. Às vezes é necessário guardar a língua, porque ela é um fogo que consome. Vocês viram aqui que Paulo solicitou a importância que Paulo deu a um líder da igreja, colaborador seu, do seu ministério, para que auxiliasse as duas irmãs na reconciliação. Tamanha importância. Promova a paz. Pacificador é isso, é aquele que promove a paz. Aproxime as pessoas de você e não as afaste. Deus nos chamou e nos incluiu no corpo de Cristo, que é a sua igreja, para que sejamos um, para que vivamos em harmonia, em união. Busquemos isso, trabalhemos por isso juntos para a edificação do todo o corpo. Abra mão dos seus interesses por amor dos irmãos. Ame a Cristo, ame a igreja. Aproxime as pessoas de você e não afaste elas da sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquemos em pé.